for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinielli e o tema de hoje é o que é definitivo de tirar sua empresa da bagunça através de dinheiro no caixa em até 7 dias. Então, aproveita aí, anota tudo, porque o tema de hoje ele é bem bacana, e vai ajudar você aí de casa que está aqui no podcast, acompanha a gente, a colocar a grana no caixa, colocar a grana na conta. E é isso aí, a gente está aqui para isso mesmo. Beleza? Vamos junto, vamos nessa, porque o tempo urge. Então vamos aproveitar aí. Lembrando sempre que a gente ensina aqui para qualquer tipo de empresa. Às vezes eu escuto os empresários falando assim, mas serve? Eu tenho uma empresa de serviço, serve? Eu tenho uma empresa de comércio, serve? Eu tenho uma indústria, serve, gente. Por quê? Porque é um método. O que nós ensinamos aqui é um método, não tem nada a ver com o tipo de serviço que você trabalha. Eu não quero ensinar você aí a vender o seu produto, eu quero ensinar você a ter um método, e esse método é através de 8 pilares que a gente ensina aqui todo dia, toda semana. Lembrando que nós fazemos live aí, né, no Instagram, todo dia, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, cada dia um tema diferente. E eu quero convidar você aí lá no nosso Instagram, @Spinielli, a curtir aqui também, deixar seu like aqui na nossa página. E, cara, compartilhar aí com seus amigos, empresários, que aqui as informações que a gente leva é bem relevante, beleza? Então vamos aí que o tempo urge, a gente já tá aqui enrolando demais, e aqui o negócio é na prática, não é verdade? Então vamos embora, vamos nessa. Durante a live anota tudo aí, porque é uma oportunidade de você aprender mais e você levar, entender que é com você que a gente vai ensinar uma metodologia. Os 8 pilares que eu falei no começo são mentalidade dos sócios, cultura organizacional, contratação, mentalidade do seu time de liderança, lucro, gasto e despesa. A gente fala também sobre indicadores, engajamento do time e canais de venda. Esses 8 pilares a gente fala sempre aqui ou lá na nossa live, lá dentro do Instagram. Mas sempre a gente está falando sobre esses 8 pilares. Porque no final das contas, o que todo empresário quer é ter tempo e ter dinheiro. E às vezes a gente abre um negócio achando que vai ser simples, vai ser fácil isso, e nem sempre acontece, não é verdade? Então, é o que a gente ensina aqui diariamente, esses 8 pilares aí para vocês. A realidade, quando a gente fala de fluxo de caixa, de grana na conta, né, é que muitas vezes, cara, as empresas não têm meta. Um dos motivos dela não ter dinheiro na conta não tem meta. Nós fizemos uma pesquisa de um evento que nós tivemos agora no mês de setembro, e na pesquisa, cara, foi surpreendente, assim, em torno de quase 30% das empresas que responderam para a gente lá na pesquisa não tem meta. É muita empresa. E por isso que não tem dinheiro na conta, porque como eu vou chegar onde eu quero chegar se eu não sei o que é esse final, né? Então você não estipula meta, automaticamente você não vai conseguir chegar lá no final, no seu faturamento e principalmente no seu lucro, porque o tempo todo você trabalha no escuro. Você não sabe os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Você não sabe aonde a sua empresa quer chegar. E para piorar, o seu colaborador não sabe também, e ele fica o tempo todo te questionando, ou se questionando, se ele está na empresa certa e se ele está no local certo. E por fim, muitas empresas também não batem meta, mesmo com a meta. Por quê? Porque são metas mal estabelecidas, não sabe construir uma meta, faz qualquer coisa, e aí no final do mês o que sobra é conta para pagar. E nós ajudamos, né, os empresários a construir meta através de uma metodologia que a gente chama aqui de SMART. E procura aí no nosso podcast, que a gente já ensinou, e se precisar a gente faz de novo. A situação financeira que você vive hoje, você precisa entender, empresário, e para você mudar, você, empresário, tem que começar com a mudança. Você tem que ser a mudança da sua situação. Por quê? Muitos empresários não entendem que o que ele está vivendo, seja agora ou o que ele vai viver daqui a um tempo, é culpa dele. Ele mesmo planta, né? Aquela famosa, a gente só colhe o que a gente planta, exatamente assim. Você só vai colher aquilo que você plantar. E se você hoje está sofrendo com dificuldade financeira, é porque, na verdade, você lá atrás ou fez alguma coisa errada ou deixou de fazer alguma coisa importante e hoje você sofre. E exatamente por isso que a gente fala sempre assim, cara, se você quer mudar a sua realidade, você precisa começar a mudar a partir de hoje.
Então, isso passa muito pelo que você, empresário ou empresária, quer fazer. E eu entendi ao longo do tempo, né, das experiências que a gente foi vivendo aqui na empresa, que para mudar essa realidade financeira dependia muito mais das minhas ações como empresário. E aí eu comecei a perceber alguns erros, alguns até eu não tinha, mas é os principais erros de vocês, né? Que estão aí nos ouvindo aqui ou nos vendo no YouTube ou Facebook, pelo nosso podcast Empresa 3.0, são os principais motivos de você não ter dinheiro no caixa agora. São os principais motivos de você não levantar dinheiro muito rápido. Entre eles, misturar conta de pessoa física com pessoa jurídica. Parece um absurdo, né? Para muitos empresários isso é um absurdo, mas é muito comum. É muito comum que os empresários misturem aí a conta PF com a conta PJ, paga a conta do filho, da escola do filho lá na conta da empresa, paga a conta de luz, água, telefone pessoal lá dentro da conta da empresa. Muitas vezes tá com a conta PF negativa, vai, tira da conta PJ e joga para PF. São coisas que essa mistura não vai dar bom, não vai dar certo. Lógico que vai dar errado. Cartão de crédito, o cara pega, usa o cartão de crédito da empresa ou paga o seu cartão de crédito pessoa física com o dinheiro da empresa. É o que eu falo. Às vezes o próprio empresário está roubando a empresa. Ele mesmo está roubando a empresa. Ele mete a mão na empresa. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, gente, é muito comum. Os empresários, eles roubam a própria empresa, né? Parece pesado falar isso, mas é a verdade. E você escuta, mas a minha empresa nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Quando você desce no detalhe, o dinheiro está indo totalmente ali para um desvio de pessoa física, de erros, de pagamento de conta, né? E é muito comum, mais do que vocês realmente estão imaginando. E uma coisa que é muito importante nesse processo de entendimento de como levantar dinheiro, de como me organizar, como organizar o meu caixa, você, empresário, empresária, perceber que sócio que não trabalha na empresa, ele não tem prolabore. Tem alguns sócios que não trabalham na empresa, que não colaboram em nada para a empresa, entre aspas, e ele tem prolabore, está errado. Ele tem que ter distribuição de lucro. Vamos lá, distribuição de lucro. São os principais erros que as empresas passam, que os empresários passam e que fazem. Cara, isso é mais comum do que você e eu imagino de fato, sabe? E eu tô trazendo aqui para você. Primeira coisa para a gente começar a alinhar a expectativa, né? Entender aqui a importância de, de como você vai levantar a caixa é entender contas a pagar. Contas a pagar é tudo aquilo que você tem de obrigação de fixa ou variável. Como? A sua empresa, a minha empresa, a partir do dia 01, às vezes até do dia 0-1, a gente já tem despesas dentro de uma empresa. Fixas, por exemplo, é água, luz, telefone, salário, aluguéis, né? Enfim, são contas fixas. E você tem as contas variáveis, manutenção, combustível, refeição, despesas de viagem, são coisas que realmente elas vão variar de acordo com o tempo, de acordo com o mês, você tem essa variação. Então você divide contas a pagar entre contas fixas e contas variáveis. Ponto, beleza, já entendi o que é contas a pagar. Depois você tem um segundo passo dentro de contas a pagar, que é ter previsão. O que é ter previsão? Saber o que você tem para pagar a curto, a médio e a longo prazo, né? Isso te dá uma oportunidade de melhoria e te dá a oportunidade de entender o que está rolando, o que está acontecendo dentro do teu caixa. E as contas de curto, de médio e de longo prazo, vamos dar um exemplo aqui na conta de curto prazo, quando você sabe o que está acontecendo, se você não tem caixa e precisa pagar uma conta de curto prazo, você pode negociar com o fornecedor, porque não? É muito melhor, eu te garanto, eu acho que você também gostaria, alguém te ligasse e falasse, cara, eu tenho um boleto para pagar seu na sexta-feira, tô te ligando para ver se você consegue jogar ele para daqui 15 dias. Eu acredito que você também acredita que é muito melhor, porque você está mostrando uma transparência com o seu fornecedor e ele vai enxergar isso. Fala, pô, o cara não tem a grana, mas ele me falou que vai pagar daqui 15 dias. E para você mostra para o teu fornecedor que você é honesto. E aí é a opção dele, aceitar ou não. Se ele não aceitar, você não tiver dinheiro, você não vai pagar. E aí você vai pagar na data que você tem a grana. E essas coisas que fazem a diferença nos contas a pagar, por exemplo, né? Entender as prioridades do negócio, se você tiver dificuldade financeira, entender o que é prioridade.
e verificar quais essas obrigações, né? Todas as obrigações, tanto as obrigações de salários que a gente comentou aqui, como imposto, tudo que você está devendo, levantar no mercado, ou tudo aquilo que você tem a pagar, levantar no mercado para você ter entendimento do teu caixa. E exatamente é o que eu sempre falo na minha empresa, melhor do que ter um fornecedor é você fazer um fornecedor parceiro. Tem muita diferença. Alguns fornecedores são fornecedores e os parceiros são aqueles que no momento da sua dificuldade, eles conseguem ter ali um meio termo aonde eles entendem o que está acontecendo e vão ali buscar alternativas para, claro, receber. Porque no final das contas ele também quer receber, ele não quer deixar de receber, compreende? Nem você quer pagar, quer deixar de pagar e nem ele quer deixar de receber. Existe duas maneiras de você fazer isso, através de relacionamento, é uma delas e a outra é negociação. E a conciliação bancária, que é uma coisa que muito empresário não faz, gente. Empresário que não faz conciliação bancária brinca de ser empresário, eu sempre falo isso aqui também. É uma das melhores formas de você inventar surpresa. Porque quando você faz a conciliação bancária, você vai pegar talvez alguns erros, tanto de pagamento como de, sei lá, de digitação, como algumas contas que talvez fujam do seu controle. Dentro da conciliação bancária, você consegue. O que é a conciliação bancária? É um processo onde você vê o seu saldo na conta versus o pagamento e cruza isso aí. Isso é uma conciliação bancária importante todo mundo fazer. Eu não vou entrar no detalhe porque eu acredito que daria uma live toda para falar sobre conciliação bancária e não é a ideia aqui. Depois das contas a pagar, nós temos as contas a receber. O que é conta a receber? Aquilo que você vendeu ou que você prestou de serviço, enfim, que você tem para receber, tanto a curto, como a médio, como a longo prazo. E é importante você ter controle disso também, porque pode te dar uma informação de comparado com o teu caixa, comparado com o que você tem a contas a pagar, e você tomar melhores decisões. Se você tem um boleto para pagar daqui 90 dias, não tem sentido você pagar ele hoje. Se você tem um boleto para pagar daqui 60 dias, não tem sentido você pagar ele hoje. E aí a contas a pagar, ela te dá isso. A não ser que você fale assim, ó, daqui 60 dias eu tenho daqui, sei lá, uma semana eu tenho um boleto para pagar e eu preciso levantar esse dinheiro, eu não tenho no contas a receber, eu não tenho previsão de ter dinheiro daqui 7 dias. E aí você vai atrás de alternativas. Né? Então é isso, contas a receber é o que vai te dar informação. E você controla tanto contas a pagar como contas a receber através de planilha. Né? A gente tem hoje o Excel aí, que é uma ferramenta fantástica, e apesar de você muitas vezes ser uma ferramenta complexa para algumas pessoas, mas é muito fácil de mexer e eu tenho certeza que se você for buscar conhecimento, o YouTube, por exemplo, te ensina como, cara, manusear um Excel de uma forma fantástica. Você tem sistemas. Ah, Gilberto, eu sou pequeno, não tenho grana para investir em sistema e tudo mais. Pode-se, portanto, ir para a planilha. Mas o mais importante disso tudo é você ter o controle de contas a pagar e de contas a receber. O que acontece? Um dos erros, principais erros dos pequenos e médios empresários é não ter esse controle. E através desse controle você vai consolidar as informações e tomar as melhores decisões e se preocupar sempre com o teu índice de lucratividade. Isso tudo, empresário, que faz a diferença no nosso dia a dia, que faz a diferença no nosso fluxo de caixa. Controle financeiro, gente, em resumo, é tudo aquilo que, entre aspas, uma tesouraria, né? Na verdade, a tesouraria é isso aí. Contas a receber, contas a pagar, crédito de cobrança, controle bancário, conciliação, controle de números, né? Aplicações, controle. Gente, controle é a chave de você ter uma gestão mais eficaz do seu caixa. Vamos aqui então para um exercício para ajudar você. Anota, porque esse exercício vai te dar uma clareza do que eu estou ensinando e uma grande ação que você pode tomar hoje dentro do seu negócio, onde você vai levantar dinheiro, vai levantar capital de giro de uma forma muito fácil e talvez você nunca pensou nisso. E vamos aqui para a tela, vou ler aqui o exercício e vou descrever ele para vocês. José compra a prazo um item no valor de 50 mil reais para revender na sua empresa, né? E ele compra esse item, gente, para pagar daqui 30 dias. Ou seja,
eu compro, mas vou pagar daqui a 30 dias. Chegando no material, ele demora em torno de 15 dias, mais ou menos, aí para preparação. Para quê? Etiquetar, colocar no local correto, né? Fazer aqueles preparos normais de qualquer empresa. No 16º dia, ele coloca para vender o produto, demorando mais 15 dias para vender, ou seja, ele demora 30 dias, desde o momento que o produto chega até o momento dessa venda aí, beleza? Então vamos seguir aqui. Dia 1 é quando ele compra o material lá. E aí ele demora mais 15 dias, como a gente falou, na preparação desse material. E ele vai para o terceiro passo, que é a venda. Ele demora até mais 15 dias para vender essa mercadoria que ele comprou lá no dia 1º, beleza? Só que ele tem uma situação. No mesmo dia que ele consegue vender todos os itens, ele tem a parcela do que ele vendeu para pagar. Ou seja, nesse 30º dia, que foi o último dia que ele conseguiu se livrar daquela mercadoria, ele conseguiu fazer a venda. Ele conseguiu fazer a venda e agora ele vai ter que pagar esse material. Qual o problema disso? O problema é que ele vai receber daqui 30 dias o que ele vendeu. Estou dando 30 dias, mas a gente sabe que talvez, dependendo da mercadoria que você tem, você parcela no boleto em 60, 90, 120 ou mais vezes, ou se você trabalha no marketplace lá da vida, Magalu, B2W, que agora virou Americanas, né? Você sabe que não é bem assim, enfim. De qualquer forma, eu coloquei um prazo aqui médio de 30 dias. E aí ele vai receber 60 mil reais, um lucro ali de mais ou menos 10 mil reais. Lucro não, né? Uma diferença entre o valor que ele comprou para o valor que ele vai receber. Aonde está esse erro? O erro está porque quando ele faz a venda, o período de venda dele, ele coloca para receber esse material em 30, em 60, em 90 dias. Ele está pagando parcelado? Tá, ele pagou em uma única parcela, não comprou à vista nesse caso, mas ele vende em 30, 60, 90 dias. Aqui a gente está dando exemplo de 30. Qual o problema disso? O problema é que você está financiando o seu cliente. De que forma? O teu cliente compra parcelado de você em várias vezes e você compra à vista ou num prazo menor do que você está recebendo do teu cliente. Você financia esse parcelamento do seu cliente. E às vezes você nem coloca esse financiamento no bolso do seu cliente. Vou dar um exemplo. Às vezes você fala assim, não, mas eu não recebo, o cliente compra em 12, mas eu não recebo em 12, eu recebo em 30 ou em 15, tudo bem. Mas você está colocando a taxa da máquina de cartão de crédito ou da empresa que você tem essa parceria, dessa antecipação que você está fazendo? Às vezes não. E aí nessa antecipação que você faz, você financia a taxa de juro que você está antecipando, quem está pagando é você e não é o teu cliente. Você precisa ter essas jogadas, e aí eu vou ensinar uma aqui agora. Como? Vamos imaginar agora um cenário igual. Ele vai fazer uma outra compra, correto? De 50 mil reais. Só que dessa vez, ele entendeu que ele não pode comprar esse material sem receber. Então, vou dar um exemplo. Ele pode, se possível, neste caso, fazer o seguinte. Cara, eu vou te fazer a venda, eu te faço a venda, você vai receber essa mercadoria e automaticamente você disponibiliza para o cliente. Tentativa de venda à vista, por exemplo, né? Ou se não, se você não conseguir vender à vista, tentar negociar com o teu cliente prazos menores, tentar negociar com o teu cliente na hora da venda prazos aonde você consiga inverter. Como assim? Eu vendo em 3 vezes, mas todas as compras que eu faço de mercadoria para o meu negócio, eu compro em 6, compro em 8. Ou seja, eu não financio o meu cliente, eu não coloco dinheiro no bolso do meu cliente, porque eu simplesmente troquei a fórmula ou a forma de fazer compra. Gente, olha que estratégia fantástica. Você primeiro vai receber o produto para depois pagar ele. Essa é a melhor estratégia. As grandes empresas trabalham desse jeito. As grandes empresas não trabalham financiando o cliente. E você, de uma forma muito simples, consegue fazer isso. Simplesmente pelo fato de entender que primeiro você recebe,
depois você paga a mercadoria. E é uma grande estratégia. A mentalidade, para você levantar capital de giro, o valor que não necessariamente só o que tem na conta, né? É aquilo que você tem para receber e para você tem para pagar também. Mas principalmente aquilo que o capital de giro é aquilo que você vai precisar, ponto. É o que você vai precisar. E conhecer o ciclo operacional, ele é muito importante. O que eu estou ensinando para vocês aqui atrás é ciclo operacional. É o quê? É o quando eu vou pagar e quando eu vou receber. É as compras, é os pagamentos, é os fornecedores, é a estocagem, quantos dias isso fica dentro da sua empresa, né? Tem empresa, cara, que faz estoque de produto, que vai vender daqui 1 ano, daqui 6 meses e tem estoque desse produto. Esse dinheiro tá parado, tá guardado lá em material. Você tem que ter essas estratégias e não deixar dinheiro parado no seu negócio. Capital de giro é na conta, dinheiro na conta e não em produto, a não ser que você realmente tenha a saída daquele produto ao longo do tempo. E uma outra estratégia que às vezes não dá muito certo assim, que muitos empresários fazem, é, pô, eu vou comprar à vista, eu vou ter um desconto aqui de X%, então para mim é melhor. Gente, pega esse desconto que você teria, né, se você comprasse à vista, compra parcelado e joga essa margem de desconto que você teria para o seu cliente pagar. É uma outra estratégia mais inteligente, porque você vai ter aí um ciclo operacional onde primeiro o teu cliente está pagando para você e depois você está pagando o teu produto. Você levanta capital de giro muito fácil, de uma forma simples e que muita empresa, principalmente as pequenas e as médias, não fazem. As grandes só trabalham desse jeito. Eu falo porque eu presto serviço para grandes empresas e essas empresas é assim, primeiro você vai prestar, depois você vai receber. Olha a diferença, ou seja, eu estou prestando meu serviço, entreguei o meu valor para o cara e o cara vai me pagar depois. E você fica aceitando esse tipo de coisa do seu cliente, você o tempo todo aceita e fica com margem negativa, ciclo operacional aí muito ruim. Portanto, de uma forma simples e prática, você consegue organizar seu ciclo operacional. Uma coisa que a gente fala, que eu falo sempre quando eu falo de finanças, né, para a empresa, cara, não mistura sua conta pessoa física com a pessoa jurídica. Não tenha conta junta. Faça contas separadas. Tem aí N bancos digitais que nem parcela, né, como que chama lá, a taxa de manutenção, o cara te cobra. E você separa a conta PF da PJ. Determinar a retirada mensalmente. O quanto você pode retirar para não quebrar a sua empresa, não tirar valores a Deus dará, tirar um valor onde você sabe que a sua empresa dá conta, entender os gastos do seu negócio, né? Organização, registrar tudo, lembrar que lucro é importante, né? Mas caixa, cara, é muito mais importante do que lucro. Tem empresa que não entende que caixa é mais importante que lucro. Gente, eu estou falando que lucro é muito importante, eu não estou dizendo que não é. Mas se você não tem caixa, não adianta você ter lucros fantásticos. Na cidade que eu morava no interior, né? Lá, os empresários, quando começam a ficar ricos, eles compram caminhonete, rancho. Cara, será que essa empresa ela tem caixa? E aí o que o empresário faz? Pô, mas eu estou tendo lucro, eu quero viver, eu quero comprar uma casa, comprar um carro. Isso não quer dizer que esteja errado, mas se a empresa não tem caixa, no momento do aperto, todo carro, toda casa que você comprou, você vai ter que vender para pagar o aperto da empresa. E quando você tem o caixa e depois você pensa em bens materiais, você tem um ganho grande, entendeu? E eu vou passar para você aqui agora 2 formas de você montar uma estratégia de alavancar aí sua receita, né? E principalmente você entender teu fluxo de caixa. E como fazer? O como fazer fluxo de caixa, primeira coisa, entender todas as entradas, as saídas do seu dinheiro. Compreender contas a pagar, contas a receber, previsão, provisão, foi o que eu falei aqui atrás. Não falei de provisão, verdade, a gente vai falar daqui a pouco. Compreender o que você tem dentro do seu caixa e principalmente, gente, ter anotado, saber de uma forma real o que está acontecendo. E aí você vai para a segunda ferramenta que eu acabei adiantando, que é provisão e previsão. Qual a diferença? Provisão, gente, é um histórico. Tudo que já aconteceu, como o que você tem para pagar, o que você tem para receber, as suas vendas a prazo, compras, enfim. E a previsão é o que pode acontecer, é um futuro, é algo que você quer ou algo que você almeja, né? E aí, dentro de previsão,
você consegue fazer planejamento. Quando eu falo de planejamento, por exemplo, planejamento de receita, você sempre tem que ser conservador, não viajar demais ou não colocar uma receita que você fala assim, pô, isso aqui eu vou alcançar, mas está muito fora da sua realidade. Da mesma forma, quando a gente fala de despesa, você tem que ser ao contrário. A despesa já você tem que ser menos conservador, porque se der ruim, você já entende ou já está planejado para aquela despesa ser uma despesa maior do que você estava esperando. E por isso a previsão de despesa ela tem que ser, ela não pode ser conservadora, diferente da receita. Então, provisão e provisão é isso. Duas formas, primeiro, controle, entendendo entrada, saída, sabendo o que vai acontecer, como vai acontecer, de que forma você pode controlar. E a segunda forma é separar o que realmente você tem para pagar, o que tem para receber de provisão, e a segunda, a previsão, que é o que você espera. Gente, muito boa essas duas formas aí de você fazer esse controle. E identificar esses dados financeiros é você buscar lucratividade, buscar caixa, entendendo um DFC e DRE. DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. O que eu tenho no caixa, qual grana que eu tenho na minha conta e como eu controlo essa grana. DRE é o demonstrativo de resultado de exercício. DRE, eu diria que é o passado. É a sua fotografia de um mês para trás. E você, claro, pode fazer uma previsão, ó, a palavra bonita, de DRE, e é importante você sim fazer previsão de DRE, porque lá você vai jogar suas despesas menos conservador para os próximos meses e receitas mais conservadoras. Quando você faz um planejamento anual, uma das formas que a gente faz é através de provisão e previsão. E aí o DFC e o DRE pode te ajudar, tá? Então, é importante. E uma outra fórmula de você conhecer seu caixa, fazer fluxo de caixa, é conhecendo ferramentas como análise SWOT. Porque a análise SWOT, ela faz uma análise aqui, eu vou me prender neste momento, a análise interna, você analisa todos os seus pontos positivos e todos os seus pontos negativos, ou seja, todas as suas forças e todas as suas fraquezas, para quê? Para você conseguir entender aonde você está errando, para você conseguir entender onde você também está acertando. E aí a análise SWOT ela vai te dar isso. Aqui, como eu disse, me peguei somente aos pontos internos. Eu não estou aqui para ensinar análise SWOT, mas aconselho você a buscar vídeos aí sobre análise SWOT, porque a análise SWOT ela te dá uma análise realmente, né? 360 daquele problema, e se for um problema financeiro, uma estratégia relacionada a isso, ela pode te ajudar, beleza? E análise SWOT ou análise fofa também, tá? São dois nomes que no Brasil a gente consegue muito. E as ações iniciais é isso, é você entender suas fraquezas, entender como elas podem ser tratadas, saber fazer uma outra ferramenta que a gente chama de PDCA, que também eu não vou entrar em detalhe, criar objetivos, saber buscar objetivos, porque quando você cria o PDCA é mais ou menos uma ferramenta que é complementar da análise SWOT, na minha visão, tá? Porque o PDCA ele vai te dar o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer, quem vai fazer, prazo. Ele dá algumas diretrizes ali do responsável pelo aquele problema e como você vai resolver aquele problema. E quando você cria o PDCA, você precisa de objetivos e ele vai te dar isso. E, como eu disse, o PDCA é uma análise SWOT, perdão, é um complementar da análise SWOT, porque a análise SWOT, ela por si própria não faz nada. Você vai precisar de alguma ferramenta para aplicar aquilo que você identificou dentro da sua análise, beleza? E aí, dentro da análise, você vai identificar os pontos positivos, os pontos negativos, tanto interno como externo, que a gente está falando mais do interno. É claro que o externo também conta, mas, enfim, e aí você pega isso e faz o seu PDCA. E qual a diferença de você saber ou não saber fazer uma análise SWOT? Gente, a análise SWOT, ela te dá rapidez na tomada de decisão, porque ela vai te dar clareza de uma forma muito mais simples. E assim, algumas dicas que eu sempre dou com todo empresário que eu converso, que a gente bate papo e que eu sempre falo, cara, eu acredito que a função empresarial é uma função muito mais social do que qualquer outra coisa, mas algumas dicas voltadas para o financeiro aqui eu vou trazer para você. Antecipação de recebíveis. Você realmente precisa fazer essas antecipações? Eu tenho um marketplace aqui, né? Uma das plataformas que a gente usa é o Magalu. E aí o Magalu mandou um e-mail para mim que eu abri, que eu achei bem interessante. Eles cobram, se eu não me engano, cara, em torno de 4, 5%. Salvo engano, eu não uso, mas acho que é mais ou menos isso.
de antecipação. O que é antecipação? Eu tenho um crédito que eu vou receber daqui X tempo. Se eu quiser receber agora, ele vai me cobrar lá 4, 5% sobre aquele crédito. E aí eles mandaram um e-mail, você vai perder essa oportunidade de fazer antecipação por apenas um ponto alguma coisa. Cara, é um valor bom? Mas dependendo, se você não colocou isso na tua conta, no papel lá para o teu cliente pagar, é louco você fazer isso porque você está financiando o teu cliente. E por mais bonito que pareça, né, por mais atraente que pareça, tem que valer a pena e principalmente tem que valer a pena não você pagando essa antecipação. Ter DRE é outra forma muito forte de você entender seu caixa. É outra forma que você vai entender o que está acontecendo. DRE, gente, diferente do DFC, o DRE ele vai olhar o teu passado, né? E o DFC ele vai falando o dia a dia, o que está acontecendo no teu dia a dia. E por isso que o DRE, quando você faz uma projeção de DRE, uma previsão de DRE, ele vai te ajudar a tomar boas decisões, estabelecer metas e negociar com fornecedores. Se você está em crise, se você está precisando de grana, tem que fazer isso, tem que ter meta, tem que negociar com o fornecedor aí, tá? Novos fornecedores é uma coisa que muitas empresas às vezes não buscam, porque, cara, ir atrás de fornecedor, eu sei que é difícil, eu sei que dá trabalho, mas é importante entender despesas variáveis, cara, enxugar a despesa demais é uma coisa muito importante, diminuir o teu ciclo financeiro, principalmente, também é muito importante. Treinar seu time para vender à vista, tirar o desconto da mão deles, para que eles compreendam a importância da venda à vista, para você fazer caixa. Outra coisa, aumentar um pouquinho o teu preço, por mais louco que pareça, o cliente absorve muito fácil o preço, gente. Nós absorvemos, por exemplo, a gasolina, que estava, sei lá, um exemplo, a R$ 4, hoje é 7, 8, né? E a gente absorve, porque não tem opção. Se você não for, não, né? E é isso, é você entender que o cliente absorve isso, o seu valor. E é o que eu sempre falo, eu estou aqui para ensinar e me incomodo muito com os empresários que não buscam conhecimento e não entendem que conhecimento é a chave de virar o jogo. Então, todos os dias a gente está no Instagram, como eu já falei, às 19 horas, @lá SPNL. Curte aqui a página, comenta, me chama lá, que a gente está aqui para ajudar você, empresário, a tirar a sua empresa da bagunça de uma forma muito prática. E é isso, beleza? Então, tamo junto, tamo junto. Qualquer coisa, chama a gente aqui. Pode chamar, que eu tô aqui para realmente ajudar você, empresário, a tirar sua empresa da bagunça. Beleza? Então, valeu aí. Muito obrigado por ter ficado. Parabéns, né? Você, empresário, empresária, que ficou aqui até o final, porque, cara, eu sei quanto é difícil, porque muitas pessoas só falam. É igual papagaio, né? Na hora de fazer, não fazem nada. Beleza? Tamo junto, obrigado aí. Valeu. Bom trabalho aí, boas vendas.